Agora vamos ver um pouquinho como é que o Snapshot Isolation Level funciona. Então aqui primeiro eu vou habilitar o Snapshot Isolation Level. Vamos dar uma olhadinha aqui na conta 2. Vocês podem ver que a conta 2 do cliente 1 está com status ativo, natural, porque a gente fez aquele update que habilitou todas as contas. E aqui, gente, eu vou abrir uma transação e vou atualizar essa conta 2 para inativo. Observe que eu abri a transação, fiz um update, mas eu não comitei. Então, se alguém me perguntar qual é o status da conta 2 do cliente 1, não tem como saber. Porque se ele comitar, o status é inativo. Se ele der rollback, o status é ativo. Então, o status atual não tem como saber. Vamos abrir aqui o script 14. O script 14 ele vai usar o nível de isolamento snapshot. Então, o nível de isolamento snapshot ele trabalha na lógica otimista. A lógica otimista ela trabalha com base nas versões comitadas. Então, se eu perguntar, por exemplo, qual é o status atual da conta 2 do cliente 1? Não sei. Por quê? Porque essa transação ela não se decidiu se faz commit ou se faz rollback. Status atual não sei. Mas se eu perguntasse qual era o status da última versão comitada da conta 2 do cliente 1? Não, da última versão comitada, ou seja, a última vez que ela estava disponível, ela estava ativa. Porque se inativo aqui ele não se resolveu ainda. Então a última versão comitada, ativa. Então agora que a gente mudou para Snapshot, vamos abrir uma transação e vamos olhar aqui, ó, ativo. Então observem que a lógica otimista, nós não ficamos bloqueados, porque o outro camarada está fazendo update. Então o outro camarada está fazendo update, mas ele não bloqueou. Por que não me bloqueou? Porque eu li a última versão comitada do registro. Agora aqui eu vou fazer um commit. Aí eu pergunto, qual é a versão atual do registro? A versão atual do registro é que a conta está inativa. Por que a conta está inativa? Porque alguém veio, fez um update e comitou. Então a versão atual inativa. Só que se a gente fizesse select, a gente vai ver a conta ativa. Poxa, mas por que a conta está ativa se eu acabei de inativá-la? Porque essa seção 14, ela abriu uma transação. E quando ela abriu uma transação, ela viu ativa. Quando eu estou trabalhando com Transaction Isolation Level Snapshot, ele vai ver a mesma versão do registro até acabar a transação. Quando ele começou a transação, estava ativa. Se eu fizer um commit, agora a gente vai ver inativo. Por quê? Porque aqui a transação acabou. Quando eu fiz esse select, ok, estou vendo a versão atual, que é a última. A última comitada, a conta está inativa. Então, aqui a gente pode ver claramente que o snapshot ele permite maior concorrência, no sentido de que alguém estava mexendo no registro e mesmo assim eu pude lê-lo. Eu li a última versão comitada, diferente da leitura suja do no-lock, né? Mas, enfim, permite concorrência. Agora vamos ver como é que o snapshot pode complicar nossa regra de negócio. Então aqui eu atualizei a conta 1. Aliás, eu vou atualizar todas as contas do cliente 1 para inativo. Então todas as contas estão inativas. A conta 1, a conta 2, a conta 3, todas inativas. Qual a versão atual do registro? Inativo. Aqui eu vou iniciar uma transação. E aqui eu estou atualizando todas as contas para ativas. Se alguém perguntar qual é a versão atual do registro, não sei. Por que eu não sei? Porque o registro está no meio de uma transação. Se eu der commit, então o status é A. Se eu der rollback, o status é I. Até que essa transação se decida, a gente não sabe qual a versão atual. Agora vamos no
o script 16. O script 16, gente, ele vai usar o Snapshot Isolation Level. O Snapshot Isolation Level ele vai pegar a última versão comitada. Então, se eu perguntar qual é a versão atual, não sei, porque aqui eu nem comitei nem fiz rollback. Qual é a última versão comitada? Inativa. Porque isso aqui foi a última versão que estava disponível. Essa aqui ainda não se resolveu. Então, se a conta está inativa, eu posso inativar o cliente? Posso. Então aqui eu vou inativar o cliente sem problema nenhum. Aqui iniciei uma transação, inativei o cliente, fiz o commit e deu certo. Por que deu certo? Porque minha trigger é o seguinte: olha, se a conta está inativa e o cliente quer ser inativado, tudo bem, não tem problema nenhum não. Só que aqui, gente, a versão atual eu não me decidi se vai ser ativo ou inativo. Eu vou dar um commit. O que aconteceu? Quando eu dei um commit, a versão atual está ativa. Vamos ver como é que ficou a tabela. Olha só que coisa. Eu tenho aqui a Márcia Alves, situação inativa. Mas as 3 contas dela, situação ativa. Ou seja, não está consistente com as regras de negócio que eu havia estipulado no início do exemplo. Mas o que aconteceu? A gente não testou as triggers, elas não tinham funcionado. Sim, as triggers funcionam na lógica pessimista, mas a gente precisa codificá-las para elas funcionarem na lógica otimista. Porque o que aconteceu foi que a seção 15, a seção 15, a seção 16, ela viu inativa as contas e inativou o cliente. Então a trigger funcionou. Só que por que isso aconteceu? Porque ela viu uma versão anterior do registro, a última versão comitada. Só que aí na 15 eu fui lá e falei, a versão atual é ativa. Então gerou essa inconsistência. Que na lógica pessimista não aconteceria, porque na lógica pessimista a gente teria um bloqueio. Mas na lógica otimista, não. Então vamos dar uma olhadinha como a gente corrige isso.